Que alegria poder estar aqui. Mais uma vez quero agradecer aí, né? O Miqueias, os meninos que tocaram aí, a banda, né? Lucas também. Ontem essas duas últimas músicas cantaram a pedido meu, né? Pedi para eles cantarem músicas que na minha adolescência me ajudaram muito a me aproximar mais do Senhor, a conhecer mais do nosso Deus. Então foi muito bom poder louvar o Senhor, poder engrandecer o nome dEle. E que bom é poder louvar o Senhor como corpo, como igreja. Nós estamos tendo essa nossa conferência de jovens, né? As pregações aos domingos também estão sendo voltadas para toda a igreja, mas como tomar boas decisões, pensando em como tomar boas decisões na nossa vida. E nossa conferência de jovens não poderia ser fechada de forma melhor, como nós faremos na semana que vem, que é com o batismo de uma jovem muito querida da nossa igreja. Então venha, porque semana que vem nós teremos batismos. E já convoco também a assembleia que nós teremos na semana que vem pelo domingo de manhã. Nós teremos um domingo de manhã a assembleia, a profissão de fé, e à noite teremos o batismo. Então semana que vem, dia de festa na nossa igreja, dia da gente se alegrar com tudo que Deus tem feito no nosso meio, amém? E como eu estava dizendo, nós temos pensado sobre como tomar boas decisões. O tema da conferência dos jovens é identidade, aquilo que nos define, a nossa nova identidade em Jesus. E como tomar boas decisões e como decidir nas muitas escolhas que a vida nos propõe, evidenciam, revelam qual é a nossa identidade. As escolhas que eu faço, seja em público, na frente de todos, seja em privado, no meu quarto, onde só eu e Deus está vendo, elas revelam de quem é o meu coração. Elas revelam então quem é o Senhor da minha vida. Elas revelam as nossas decisões, se quem se assenta no trono do nosso coração, quem nos governa, é o Senhor ou não. Se é o Senhor ou se somos nós mesmos. E nós, nos últimos 2 domingos, estamos falando nesses domingos sobre a vida de Salomão, vendo com Salomão, aprendendo com Salomão sobre como tomar boas decisões. Nos primeiros 2 domingos, vamos dizer que nós vimos alguns conselhos, algumas partes positivas da vida de Salomão. Nós vimos sobre ele pedindo sabedoria ao Senhor. Depois vimos sobre, comemorando o Dia dos Pais, sobre Davi dando conselhos ao jovem Salomão, para que ele pudesse tomar boas decisões na sua vida. E nós estamos falando sobre isso exatamente porque a minha e a sua vida também é cercada de decisões. A cada momento, a todo instante, quando nós menos esperamos, surge uma decisão para a gente tomar. Surge alguma situação que necessita da minha e da sua decisão. E a decisão que tomaremos, ela vai evidenciar quem governa o nosso coração. Essas decisões que nos cercam e que fazem parte da nossa vida, elas não são decisões que às vezes a gente tem tempo de parar, pensar, pedir um prazo para responder. São decisões a todo momento, a todo instante. São decisões que revelam o nosso caráter, seja no seu trabalho, com talvez alguma possibilidade de um ganho desonesto, mas a decisão que você tem que tomar ali de ter um bom lucro, mas desonrar o nome de Deus, ou honrar o nome de Deus, mas perder aquele lucro que você teria, que é desonesto, mas que você poderia ter por uma decisão errada que você tomou naquela decisão. Em tantas outras áreas da nossa vida. No nosso casamento nós somos cercados de decisões. Na nossa vida com Deus nós somos cercados de decisões. Por exemplo, como você sabe já que você precisa ter um tempo diário seu com Deus, de oração, de leitura da palavra, e muitas vezes você decide não tê-lo. Você opta por não ter esses momentos. Nós somos cercados de decisões. E as decisões, como eu disse, elas são a cada instante. Não dá tempo de você parar, às vezes pensar um pouquinho, pedir alguns conselhos, ponderar qual que é o melhor caminho. As decisões, elas são diárias e elas são constantes. Essas decisões que revelam o nosso coração. E interessante que as decisões na nossa vida podem ser associadas à decisão de um piloto daqueles aviões de caça. Os aviões de caça,
eles, a maioria deles, né, são supersônicos, eles atravessam a barreira do som. Quando você está escutando o barulho desse avião, daqueles caças, aquele avião já passou, porque a velocidade dele é tão grande que é maior do que a velocidade do próprio som. E esses pilotos, eles têm milésimos de segundos para tomar decisões. Eles não conseguem parar, pensar, ver qual que é a melhor opção. Eles não chegam no cruzamento, olham e falam, pô, será que é para cá ou que é para lá? Não, eles têm milésimos de segundos para tomar aquela decisão. E essas decisões, elas se assemelham a decisões que eu e você temos que tomar na nossa vida. Mas esses pilotos, eles tomam decisões para salvar a sua vida. Uma decisão errada, nesses milésimos de segundo, podem levá-los à morte. Mas não só isso, eles também estão sob a pressão dos olhares dos seus supervisores, dos seus instrutores. Eles também estão sobre os olhares, ou sobre o olhar do desejo do sucesso, da fama, de receber uma estrela ou receber uma condecoração por alguma por ato de bravura, ou por qualquer tipo de atitude que demonstre a sua habilidade, a sua capacidade. Eles estão também sob a pressão de serem tidos como os melhores, de terem a fama, de terem o sucesso, de serem queridos pelas pessoas, desejados pelas pessoas, pelas suas habilidades, pelas suas capacidades. Eu e você, à semelhança desses homens, também tomamos decisões, onde dia após dia está em jogo no nosso coração os momentos que queremos, as decisões que tomamos, onde queremos agradar as pessoas, as decisões que tomamos que queremos ter um lucro financeiro maior, as decisões que tomamos que podem realizar os desejos do nosso coração. Essas são as duras lutas, as duras decisões que nós tomamos na nossa vida. E Salomão tem muito a nos ensinar sobre isso, sobre os perigos em tomar boas decisões. Há perigos que nos rondam e que nos tentam, nos atrapalhando a tomar boas decisões. O jovem rei Salomão, rei da emergente nação de Israel, sábio e bem direcionado, tem agora no seu reinado decisões pela frente. Ele pediu ao Senhor sabedoria, mas ele tem um longo reinado pela frente de decisões. E as suas decisões podem ser boas e trazerem bons resultados, ou elas podem ser más decisões e trazerem resultados catastróficos. A situação de Salomão não está resolvida porque ele pediu sabedoria naquele momento. Ele recebeu a sabedoria do Senhor e ele tem agora a sabedoria do Senhor para tomar boas decisões, mas não quer dizer que ele decidirá necessariamente da melhor forma. E ele então parte para o seu reinado, para decisões diplomáticas, porque ele teria que lidar com as nações ao redor, para decisões em relação às suas satisfações, aos seus desejos, porque tudo estava ao alcance dele. Ele era o rei da nação mais rica do mundo, tudo estava aos olhos acessível aos olhos e ao alcance das suas mãos. A mim e a você, muitas coisas não estão acessíveis, mas a Salomão era, porque ele era o rei da maior nação daquele tempo. Tanto que em Eclesiastes capítulo 2, versículo 10, ele diz, de nada privei os meus olhos, de nenhum prazer privei a mim mesmo, porque ele podia ter aquilo que ele desejasse, mas ele tinha que tomar decisões para ter aquilo que ele desejasse, e essas decisões falavam do seu coração. Ele tinha que tomar decisões a respeito do seu status, da sua fama como rei, como ele seria reconhecido, porque um rei, ele é rodeado daquela pompa, a gente até tem essa expressão, a pompa real. As roupas do rei precisam ser extravagantes, as posses do rei precisam ser extravagantes, para que ele mostre o seu poder. O rei que tem o maior exército, ou o país que tem o maior exército, revela a sua força, o seu poder, a sua capacidade de domínio. Então, Salomão tem diante de si muitas decisões e difíceis decisões, mas não se esqueça do exemplo do caça. Ele não tem tempo em muitos momentos para parar, pensar, refletir, ponderar. Ele precisa tomar decisões na sua vida. E é por isso que eu quero aprender com você, com Salomão hoje, como a gente pode
assim como Salomão, nas decisões da nossa vida, que nós não temos muito tempo para pensar, as decisões aparecem a todo momento, a todo instante, a cada dia as responsabilidades são mais pesadas. Como nós podemos tomar boas decisões? E eu digo a você, que é decidindo agradar a Deus acima dos outros, dos benefícios que você pode ter naquela decisão e acima de você mesmo e dos seus prazeres. Como tomar boas decisões e fugir dos perigos? Decida agradar a Deus e não aos outros. Decida agradar a Deus e não aos benefícios que você pode ter com aquilo. E não queira satisfazer a você mesmo, mas queira agradar ao Senhor. Então, Salomão, por mais sábio e capaz que ele tenha se tornado naquele episódio em que ele pediu sabedoria a Deus, infelizmente ele tomou muitas decisões na sua vida que levaram à sua própria destruição e à destruição do reino de Israel. Então sim, há um lado sombrio da lua, né? The dark side of the moon. Há um lado sombrio na vida de Salomão. Há um lado sombrio na vida de Salomão que às vezes eu e você não conhecemos, às vezes nós não gostamos de ler sobre esse lado, ou às vezes nós preferimos ficar com aqueles pontos positivos de Salomão, quando ele pediu sabedoria a Deus, quando ele diante de toda a nação decidiu, julgou aquela causa das duas mulheres e do filho, né, que havia morrido, e Salomão consegue solucionar aquela causa com muita sabedoria, e é um momento de muita alegria de toda a nação, de muita... A sabedoria dele é vista por todos os povos. Nós gostamos dessas partes, mas a Bíblia não se omite em falar sobre os erros de Salomão. E eu e você também não podemos nos omitir de aprender com os erros de Salomão que a Bíblia registrou, porque ela registrou para que eu e você, o povo santo dele, pudéssemos aprender com esses erros e como tomar boas decisões à luz daquilo que Salomão não fez. Então esse hoje é um lado oposto daquilo que nós temos visto. Nas duas primeiras mensagens nós falamos de momentos introdutórios, de momentos iniciais da vida de Salomão, que ele tomou boas decisões, e aí nós podemos seguir o seu exemplo. Mas agora eu e você vamos falar sobre algumas decisões que Salomão tomou, que eu e você devemos aprender não tomando as mesmas decisões que ele tomou. Como eu disse, Salomão era um rei exposto a sérias decisões a todo momento, que influenciariam o seu país, a sua vida, a vida dos seus súditos, a sua popularidade como um rei. Não eram poucas coisas que estavam em jogo ali, certo? Se a nação fosse mal, talvez o povo pudesse falar até em trocar o rei, até em matar Salomão, porque Salomão havia decepcionado o seu povo. Então muita coisa estava em jogo nas decisões que Salomão tinha que tomar. E eu quero ver um pouquinho com você um texto agora de algumas decisões que ele tomou. Abre a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 14. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículo 14. Primeiro Reis, capítulo 10, versículo 14, diz assim: acompanhe aí comigo. A cada ano, Salomão recebia cerca de 23.300 quilos de ouro, sem contar a renda adicional proveniente dos mercados e comerciantes, de todos os reis da Arábia e dos governantes do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, cada um pesando 7,2 quilos. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um pesando 1,8 quilos. O rei colocou esses escudos no palácio da floresta do Líbano. Então o rei fez um grande trono de marfim revestido de ouro. O trono tinha 6 degraus e um encosto arredondado. De cada lado do assento havia um apoio para o braço, e junto de cada apoio a escultura de um leão. Também havia outros 12 leões, um em cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao de Salomão.
Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os seus utensílios do palácio da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não eram de prata, pois nos dias de Salomão a prata era considerada um metal sem valor. O rei tinha uma frota de navios mercantes que navegavam com os navios de Irão. Uma vez a cada 3 anos, as embarcações voltavam, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Gente de todas as nações vinha consultá-lo e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. A cada ano, os visitantes traziam presentes de prata e ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão juntou muitos carros de guerra e cavalos. Possuía carros de guerra e 12.000 cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outros perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que cresciam nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, pelo preço de mercado. Naquela época, um carro de guerra do Egito custava 600 peças de prata, e um cavalo 150 peças de prata. Depois eram exportados aos reis dos hititas e aos reis da Síria. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses delas. E no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas, e elas desviaram o seu coração do Senhor. Quero parar aí. Um texto bem impactante em todos os sentidos, né? Mostra uma riqueza que é incomum a mim e a você, algo que eu e você não conseguimos nem imaginar o que é possuir tanto ouro assim, tanta prata, tanta glória, ter um status como o de Salomão, né? Ter essa glória tão grande que ele possuía. Pessoas vinham para lhe pedir conselhos e ouvir da sua sabedoria, né? Um cenário realmente assim, ao meu e ao seu coração humano, invejável. Nós gostaríamos, como humanos, de experimentar essa glória, essa riqueza e essa acessibilidade aos prazeres que Salomão tinha. De certa forma, nós até buscamos essas coisas. Na medida que podemos, nós ainda nos tornamos escravos delas. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho. Eu quero falar sobre alguns perigos que seduziram Salomão, o homem mais sábio do mundo, o homem que teve a voz de Deus dito a ele: pede o que você me quiser que eu te farei. E esse homem pede sabedoria. Este homem, com toda a sabedoria que ele tinha, ele ainda tomou más decisões. Há perigos que nos cercam nas nossas decisões. E o primeiro desses perigos que eu vejo no texto é o dinheiro. O dinheiro na vida de Salomão foi um problema muito sério. Embora o dinheiro em si não seja um problema, a Bíblia nunca condenou o dinheiro, a Bíblia nunca condenou a riqueza em si, mas o dinheiro, ele tem a tentação, há um perigo de que, diante da grande quantidade do dinheiro, ou diante da escassez do dinheiro, o nosso coração o ame. E aqui que está o problema. Lá na carta de 1 Coríntios, Paulo não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando nós o amamos, quando nós enxergamos no dinheiro uma maneira de termos satisfação, prazer e alegria. Satisfação, prazer e alegria nós só temos no Senhor. O dinheiro não pode nos dar isso. E quando nós buscamos o dinheiro, o que nós tornamos o dinheiro? Um Deus, porque achamos que Ele será capaz de nos dar aquilo que somente Deus pode nos dar: satisfação e alegria. Então, o dinheiro, ele foi um perigo que Salomão correu. E como eu disse, volte à sua memória o exemplo do caça. Salomão não escolhia
simplesmente o dinheiro de forma relapsa, mas isso fazia parte das suas alianças políticas, isso fazia parte da sua sabedoria. Como eu disse, ele ganhou presentes, como nós lemos, né, ele ganhou presentes, como nós vimos, o dinheiro vinha até ele. Então, era algo que se colocava diante de Salomão, e não é fácil tomar decisões nessa hora, porque você está ali, diante de todo aquele ouro, diante da prata, era um metal comum nos dias de Salomão. Então, eu quero que você forme na sua cabeça a circunstância de que as decisões que Salomão estava tomando, os caminhos que Salomão estava tomando, não é porque ele era ingênuo, não é porque ele era mal intencionado, no sentido mais comum da palavra, né? De simplesmente buscando isso por aquilo mesmo, mas porque circunstâncias difíceis se colocaram diante da vida de Salomão, pela posição que ele ocupava, e ele tinha decisões complicadas para tomar, e para que ele pudesse tomar boas decisões, ele tinha que fugir dos perigos que essas decisões traziam. Isso faz parte da minha e da sua vida. Eu e você podemos nos ver encruzilhadas em relação ao dinheiro, que colocam em xeque o nosso caráter, que colocam em xeque o nosso amor a Deus, que colocam em xeque a nossa santidade. Mas há um outro problema também na vida de Salomão: o poder. O versículo, voltando um pouquinho, você não precisa, eu vou ler para você. Nós lemos ali no texto que o poder de Salomão era muito grande. Os povos vinham de outras terras para conhecer a sabedoria de Salomão, para ouvir os seus conselhos, para ver a sua glória, o templo que ele havia construído ao Senhor, os seus palácios. Salomão conseguiu uma fama, um poder, uma glória incomparáveis no seu tempo. E o capítulo 6 de 1 Reis, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Versículo 38 diz assim: a construção toda do templo do Senhor foi completada no 8º mês, no mês de Bul, durante o 11º ano do seu reinado. Portanto, a construção do templo levou 7 anos. Guarda isso aí, 7 anos. No versículo seguinte, no primeiro versículo do capítulo 7, diz assim: Salomão também construiu para si um palácio, e levou 13 anos para terminá-lo. É interessante que no texto que nós lemos semana passada, Davi dá uma instrução muito clara para Salomão: construa o templo. Por quê? Nós vimos que o templo era o lugar que o povo de Deus se reuniria, que a arca da aliança seria colocada no templo, assim como já estava no tabernáculo, no Santo dos Santos. O Santo dos Santos também seria reconstruído no templo, e a arca da aliança estaria ali. A arca da aliança simbolizava que Deus havia feito uma aliança com aquele povo, e mesmo que aquele povo fosse pecador, mesmo que Deus tivesse acabado de tirar o povo do Egito, e eles tivessem feito bezerros de ouro, o Senhor continuava fiel, mesmo que o povo não era fiel. O Senhor se mantinha fiel à sua aliança, por isso o povo era preservado. E a vida daquele povo, a existência daquele povo, e agora, nos dias de Salomão, o apogeu do tempo dos israelitas, o povo chegou naquele lugar que chegou, porque Deus o colocou ali. O templo significava que a razão pela qual eles tinham uma terra, a razão pela qual eles tinham uma nação, e a razão pela qual eles tinham um rei colocado pelo Senhor, era porque a misericórdia do Senhor era sobre eles. A preocupação de Davi era: faça o templo, para que esse povo nunca se esqueça de que foi o Senhor quem criou vocês. A nação de Israel foi criada pelo Senhor, e ela continua sustentada pelo Senhor. Essa era a preocupação de Davi. E Salomão de fato constrói o templo, mas ele gasta 7 anos para construir o templo do Senhor. Faz um templo magnífico. Mas Salomão gasta 13 anos construindo os seus palácios. A preocupação de Salomão com a sua glória, com o seu poder, que os seus palácios fossem suntuosos. Como nós vimos ali, Salomão também tinha um trono de ferro, né? Salomão também tinha o seu trono de poder. E ele queria ser conhecido por esse Deus, por esse rei poderoso que ele era. Os seus palácios, o seu exército, o seu poder, ele simbolizava que ele era um grande rei. A sua prata, o seu ouro, mostrava o seu poder. Os seus cavalos
demonstravam a sua capacidade, a sua riqueza. Salomão, diante da difícil decisão do poder, da glória, Salomão também sucumbiu. Salomão também se deixou levar por aquilo que ele mesmo chama lá no livro de Eclesiastes, mas num outro momento da sua vida, com uma outra percepção, pelo vapor que é a vida. Lá está escrito tudo é vaidade, né? Mas na palavra original está escrito tudo é vapor. Ou seja, o vapor vem e passa, com uma velocidade alucinante. E Salomão descobriu que todas essas coisas, que todos esses prazeres passam como vapor. Eles perdem o seu significado de forma com uma aceleração absurda, se comparada com o tempo que nós gastamos procurando essas coisas. A rapidez com que passa a glória do homem é desproporcional ao tempo, à intensidade que nós doamos dessas coisas dentro do nosso coração para obtê-las. E Salomão então sucumbe também à glória e ao poder que ele tinha. Mas há um último pecado, há um último problema, que Salomão também não consegue tomar boas decisões, que é em relação ao prazer. No capítulo 1 do capítulo 11 que nós lemos, diz que o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos hititas. Salomão amou essas mulheres. No total ele se casou com 700 princesas e teve 300 concubinas. E o texto termina dizendo que elas desviaram o seu coração do Senhor. Os prazeres, eles tendem a fazer os nossos olhos crescerem. Eles tendem a nos enganar. Os prazeres, aqui de forma bem específica, o prazer sexual, o prazer da satisfação, ele nos engana, porque ele nos dá a impressão de que nós teremos aquele prazer de forma duradoura e um estado de prazer constante se estabelecerá. O único prazer que ele é constante, que ele não se desfaz e que ele é permanente nas nossas vidas, ele é conseguido somente num relacionamento com o Senhor. Eu não estou falando isso somente porque eu estou numa igreja, porque eu sou pastor, porque eu tenho que falar aquilo que é politicamente correto dentro da religião, mas eu estou falando aquilo que é a essência do cristianismo. Jesus Cristo morreu na cruz para nos unir a Deus, porque somente em Deus nós temos a satisfação real e verdadeira de todos os anseios humanos dentro do nosso coração. Não há nada nessa vida, não há nada que os seus olhos possam contemplar e desejar, não há nada que as suas mãos possam alcançar que te dê a satisfação que somente um relacionamento com o Senhor te dará. Mas lembrando também da primeira mensagem, eu disse que o nosso coração é como um carro desalinhado, que tende para o lado do seu desalinhamento. Então, o nosso coração é como esse carro desalinhado, que tende para essas coisas, que quer, que almeja, que anseia essas coisas em busca do prazer, em busca da glória, em busca do dinheiro, achando que essas coisas nos trarão aquilo que não podem dar. Uma frase de um grande homem de Deus chamado João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem produz de forma crescente, de forma acelerada, ídolos, coisas que não são Deus, criações, e colocam no lugar de Deus, dizendo: Ele nos dará prazer. O povo de Israel, assim que saiu do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, fizeram um bezerro de ouro e disseram assim: esse é o nosso Deus, e Ele nos tirou do Egito. Eles haviam acabado de ver o Senhor abrir o mar, mas eles fazem um bezerro de ouro e dizem: Ele nos tirou do Egito, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, porque o nosso coração corre para longe do Senhor. O pecado no nosso coração nos faz divinizar, tornar deuses o poder, o prazer e a glória. Mas talvez você diga assim: pastor, isso aí é muito difícil, pastor, é complicado, porque a gente está diante disso aí toda hora e não é fácil tomar essas decisões. Eu concordo, realmente não é fácil.
Quando nós pensamos em quantos exemplos de homens nós vemos no nosso tempo, homens e mulheres de Deus, pastores, pregadores, músicos, ministérios inteiros de louvor, profissionais, empresários, homens e mulheres que conseguem, vamos dizer, vencer profissionalmente na vida, e nós o vemos, homens de Deus, como eu comecei dizendo, homens e mulheres de Deus, mas que cedem às pressões dessas oportunidades. Quando nós vemos que, como eu disse, pregadores, pastores, músicos, ministérios inteiros de louvor envolvidos em escândalos, seja com dinheiro, seja com imoralidade sexual, seja com qualquer uma dessas coisas, são as mesmas decisões que Salomão estava diante dele, que eu e você temos nas nossas vidas. E é por isso que eu e você precisamos aprender com Salomão como tomar decisões, para que a nossa vida não seja marcada por isso. Homens e mulheres que crescem em seu status, no reconhecimento, e passam a tomar decisões desonestas, deixam o coração ser tomado pela avareza, quebram as alianças, como a aliança do casamento, por agora terem inúmeras possibilidades, com o acúmulo dos bens, com o acúmulo do status. Mas o problema é que desejar essas coisas não é uma tentação só para aqueles que têm muito. O problema com o prazer, o problema com a fama, com a glória e com o dinheiro, não é só para aqueles que têm acesso a elas, porque muitos de nós que não temos essas coisas, também podemos viver em função delas. É como se as desejássemos tanto que elas não saíssem da nossa cabeça. Aquele que não tem dinheiro, mas que é escravo do dinheiro também, ele fica 24 horas pensando naquilo que ele não tem. Ele não consegue enxergar aquilo que ele tem. Ele consegue pensar, mas eu ainda não tenho isso aqui, mas eu ainda não cheguei ali. Quando eu chegar naquela etapa, eu vou estar tranquilo. Mas chega naquela etapa, aí você fala, nossa, mas está faltando isso aqui. Não, mas eu tenho que fazer aquilo ali outro. Eu tenho que chegar naquele outro lugar. E nós nunca estamos satisfeitos. Vivemos pensando, dominados e infelizes por aquilo que não temos. Tão escravos do dinheiro quanto aqueles que têm. Ou talvez também, quando nós não temos fama, mas vivemos procurando ser aprovados pelas pessoas, por suas ações, seja fazendo algo errado, para se parecer com aquele grupo, para se encaixar com aquele grupo, ou seja vivendo uma vida de aparências. Isso é possível, isso é tentador a mim e a você na igreja, fora dela, mas também dentro dela. Muitas vezes vivemos uma vida de aparência para termos os aplausos. Lembram do que Jesus fala para os fariseus? O problema dos fariseus era com a glória. Jesus fala assim, vocês amam ser aplaudidos nas praças, vocês amam ser olhados pelas pessoas. Eu e você somos tentados da mesma forma a termos uma rede social com milhões de seguidores, a sermos bem queridos ou aplaudidos pelas pessoas, termos o louvor das pessoas pelas roupas que vestimos ou pelas poucas roupas que vestimos, né? Vivemos tentando ser aplaudidos por pessoas achando que aquilo vai nos trazer essa satisfação. Quantos vivem vidas sexuais secretas na própria mente, vivendo em adultério constante, como se não fosse? Não há prática, mas há o pensamento. Jesus disse, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Porque Jesus mostrou para os homens o sentido da lei. O sentido da lei não é só quando eu pratico algo. Praticar também é a expressão. Mas o pecado acontece quando na minha mente, que está a todo momento diante da face de Deus, eu escolho fazer algo contrário à sua orientação para mim. Quantas vezes homens e mulheres vivem vidas secretas, talvez na sua mente, na internet, vivendo a ilusão de uma satisfação. Então perceba que esses 3 perigos que rondam a vida de Salomão, se eu fosse fazer uma pregação para os jovens, como eu já fiz em outro momento, eu coloquei 3 Gs para ver se ficasse na mente deles. É glória, grana e gatinha. Os 3 perigos que rondam a vida, rondaram a vida de Salomão: glória, grana e gatinha. Porque se eu e você pensarmos, a todo momento nós estamos de alguma forma tentados, rodeados por essas tentações, e elas podem nos levar a caminhos contrários aos que Deus tem para nós. Talvez você fale assim, poxa pastor, mas ninguém sabe como que vão ser as escolhas da vida.
Pega leve aí, pastor, a gente não pode julgar não, as coisas são mais complicadas. Hoje a gente é muito disso, né? Não vamos julgar, né? É melhor não julgar, cada um tem uma vida, é difícil de falar. Mas o problema é que eu e você, com esse é melhor não julgar a vida e as atitudes das pessoas, baixamos um padrão que é Deus quem colocou. O padrão de santidade quem estabelece não somos eu e você, é o Senhor. Aí você diz assim, mas pastor, poxa, Deus podia ter feito alguma coisa para ajudar Salomão, né? Não é fácil também tomar decisões daquele jeito não. O Senhor podia ter ajudado ele, a pressão era grande. Então tá bom, abra sua Bíblia agora comigo em Deuteronômio capítulo 18, versículo 16. Deuteronômio capítulo 18, versículo 16. Deuteronômio 18. Perdão, irmãos, é capítulo 17. Eu anotei errado aqui. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18, versículo 16. Diz assim: o rei não terá muitos cavalos, nem enviará o povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem ao Egito. O rei não tomará para si muitas mulheres, pois elas afastarão o seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e de ouro. Quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes e levitas. Trará essa cópia sempre consigo e lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer o Senhor seu Deus, cumprindo todos os termos dessa lei e desses decretos. Isso o impedirá de se tornar orgulhoso e agir como se estivesse acima de seus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja desses mandamentos, e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Como eu disse no começo, em tempos de decisão, decida não agradar a você mesmo. Decida não satisfazer os seus prazeres, decida não ceder à aprovação ou ao louvor dos outros, e decida não se deixar vender pelo dinheiro. Porque quando nós lemos esse texto, nós percebemos ou nós conseguimos ver a graça abundante de Deus na vida de Salomão. Esse texto foi escrito por Moisés, cerca de 400 anos antes da vida de Salomão. O Senhor já havia dado as diretrizes, as orientações para aquele que se tornasse rei. Os versículos anteriores, que eu não quis ler para não tomar muito tempo, falam que quando vocês entrarem na terra que eu darei a vocês, e vocês tiverem um rei, essas devem ser as atitudes do rei. O Senhor, Ele é gracioso em nos dar a sua palavra, para que ela nos oriente, para que ela guie o nosso coração. Se eu e você temos um desalinhamento no nosso coração, o Senhor é gracioso e pela sua palavra, Ele realinha o nosso coração, para aquele lugar, para aquele alvo, para aquele objetivo, para aquele destino, que Ele nunca deveria ter se distanciado, que é a glória de Deus. Quando eu e você decidimos nos afastar do Senhor, quando eu e você decidimos nos afastar da palavra de Deus, nós não teremos a capacidade, não teremos o conteúdo, não teremos a força de tomar decisões que agradem ao Senhor. Lembre-se, as decisões são como as de um piloto de caça. Você não tem tempo, muitas vezes, para parar, ir lá, tentar lembrar do versículo que você leu há 10 anos atrás, que você na verdade nem lembra mais ou menos onde está. Se a palavra não estiver no seu coração, você não conseguirá tomar boas decisões. O que esse texto está dizendo, o texto de Deuteronômio, é chamando o rei a ter um relacionamento próximo com o Senhor. Se eu e você, nas nossas decisões, jovens, mas também adultos, independente da idade que você tiver, decisões ainda se colocam diante de você. Deixa eu te dizer uma coisa, se o seu coração não estiver cheio da palavra de Deus, você se sentirá tentado, você não conseguirá
decidir contrário ao seu coração. É como o Senhor Jesus nos ensinou, nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a dois senhores. Você não vai conseguir uma hora satisfazer o seu coração e outra hora servir ao Senhor. Se o seu coração não estiver tomado pela palavra de Deus, se o seu coração não tiver a palavra de Deus, como diz o Salmo 119, como lâmpada para os meus pés, como alicerce, como rocha. Olha as descrições que a Bíblia dá sobre a palavra de Deus. Jesus disse: sábio é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Sábio é aquele que ouve as palavras de Jesus e nos momentos das decisões decide segundo a sabedoria de Jesus, segundo a sabedoria de Deus. Não é sábio aquele que decide por si só. Olha que interessante, esse texto diz: copiará e trará sempre consigo, lerá todos os dias enquanto viver, aprenderá a temer ao Senhor, cumprindo todos os termos dessa lei e decretos. E isso, qual que é o resultado? Impedirá de tornar-se orgulhoso, decidir por si mesmo, tomar decisões que tenham a ver com o seu prazer, com o amor ao dinheiro, ou pela ambição, ou pelo desejo pela fama, e agir como se estivesse acima dos seus irmãos israelitas. Aqui não é só numa ideia assim de opressão, como de um poderoso para alguém para alguém inferior. Não, julgar-se superior é porque ele está falando do rei. Salomão, ele tinha humanamente a possibilidade de ter as coisas que ele teve, mas diante de Deus ele nunca teve. Salomão nunca pôde escolher entre ter tantas mulheres, entre acumular tanto ouro e ter os cavalos do Egito. Ele já tinha uma ordem direta de Deus, ele já tinha a lei direta daquele que disse: você não encontrará prazer nessas coisas. Salomão preferiu, mesmo sendo o homem mais sábio que já existiu, preferiu ouvir aqueles que estavam ao seu lado, fazer como as nações ao redor faziam, do que fazer como o Senhor estava orientando. Quantas vezes eu e você fazemos o mesmo? Olhamos para o lado e queremos fazer como os outros fazem, queremos viver uma vida de status como os outros vivem, queremos viver ou nos colocamos debaixo do jugo da escravidão do dinheiro, porque achamos que ele nos trará alguma coisa que ele jamais poderá nos dar. Quantas vezes somos reféns, assim como Salomão foi, de más decisões, dos perigos que cercam as más decisões. Em tempos de decisões difíceis, daquelas que, como um piloto de caça, você está sob pressão, sob as vistas dos outros, diante da tentação do sucesso, do dinheiro e do prazer, tente se lembrar dessa frase: o crente obediente é alguém que considera a palavra de Deus como a verdade mais segura que ele conhece, como sua bússola, porque o compromisso mais profundo do seu coração é servir ao Deus da palavra. O crente obediente é aquele que considera a palavra de Deus como a verdade mais segura que ele conhece, como sua bússola, porque o compromisso mais profundo do seu coração é servir o Deus da palavra. A maior mentira que nós temos ouvido de igrejas hoje é que é possível ter um relacionamento com Deus individual, particular, onde eu que determino o que é certo e o que é errado, onde eu determino o que Deus falou e o que Deus não falou. Ah, mas isso aí é o que você sente, eu sinto outra coisa, eu senti diferente, o quentinho que eu senti no meu coração mostrou isso para mim. Deus, Ele foi gracioso, assim como foi com Salomão de se revelar a ele 400 anos, Ele foi gracioso comigo e com você também de nos deixar essa palavra. A palavra de Deus fala quem é o Deus da palavra. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não conhecemos o Deus da palavra. Deus não é aquilo que eu e você forjamos na nossa mente e no nosso coração. Esse é o Deus com D minúsculo, é o Deus do meu coração, é o Deus do seu coração. O Deus verdadeiro é o Deus da palavra. Como tomar boas decisões? Ouça a sabedoria da palavra de Deus. Como eu já disse no primeiro dia, Salomão não se tornou sábio e isso determinaria que todas as suas escolhas seriam boas. Ele poderia tomar más decisões, como essas que nós vimos hoje que tomou. O que Salomão deveria ter feito era copiar essa lei, levá-la consigo, aprender a temer ao Senhor e a cumprir, e a viver, e a praticar os seus ensinamentos. Meu irmão, minha irmã, o mesmo Deus gracioso de Salomão
é o Deus que se coloca diante de você hoje, da minha e da sua vida, para que eu e você possamos tomar boas decisões. Eu não sei se você está passando por um momento de decisões, ou se você passou, mas você que já passou sabe que é um momento de tensão, um momento difícil, um momento que a gente é colocado diante da nossa limitação. E o conselho que eu te dou é: conheça a palavra de Deus, para que você possa decidir de acordo com o Deus da palavra. Esse é o ensinamento que Salomão não conseguiu fazer, que ele deixa para mim e para você hoje. Eu queria que você orasse e falasse com o Senhor. Como anda o seu coração em relação à palavra de Deus? Como anda o seu coração diante da revelação do Senhor? Cristo Jesus, a sua palavra encarnada, o verbo vivo. O quanto você conhece dele com propriedade, conhecendo o seu caráter, conhecendo quem ele é, para que isso molde as suas decisões. Tentações nós teremos aos montes. Tentações sempre nos rodearão, sempre estarão presentes nas nossas decisões. Mas o crente obediente é alguém que considera a palavra de Deus como a verdade mais segura que ele conhece, porque o desejo mais profundo do seu coração é conhecer e servir o Deus da palavra. Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou perdidos com o nosso coração desalinhado, não nos deixou entregues a essa fábrica de ídolos que procura, Senhor, no dinheiro, na fama, nos prazeres, aquilo que nós jamais teremos. Obrigado porque o Senhor se dispôs a nos resgatar, a nos redimir dos nossos pecados. E a tua palavra, Cristo Jesus, morreu naquela cruz para que aquilo que nós não conseguimos fazer, a lei que nós não conseguimos cumprir, Ele cumpriu em nosso lugar, para que pela graça nós pudéssemos ter o nosso coração transformado, para que pela tua graça termos o nosso coração redimido, transformado. Ó Senhor, que cada um dos meus irmãos aqui, assim como eu, decidamos amar a tua palavra. Aprendamos com aquilo que Salomão não conseguiu fazer. Aprendamos com aquilo que Salomão deixou de executar, mesmo tendo tudo para executar, mas não conseguiu. Que eu e esses meus irmãos amemos a sua palavra, e que nos momentos de decisão essa palavra seja evidente, essa palavra seja praticada, essa palavra seja o critério que usamos para tomar decisões. E que, independente das consequências que tivermos que enfrentar, nós tenhamos a paz que, como diz a tua palavra, excede todo entendimento humano, toda forma humana de enxergar a vida. Mas teremos paz de estarmos contigo. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela tua graça infinita, que o Senhor nos socorre. Em nome de Cristo que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe sua vida ricamente.